Minhas caras, meus caros, e a tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo continua a traumatizar o país. E olhem, é bom que isso cale fundo na consciência das pessoas. Sabem por quê? Senão, daqui a pouco, todos estaremos falando de outros assuntos e o troço fica para lá, até a próxima tragédia. Porque essa tem sido a rotina que já se pode dizer histórica no Brasil. Não se enganem, se uma chuva de 680 milímetros cair em qualquer capital brasileira, haverá mais mortos do que se vai contabilizar no litoral norte de São Paulo. E mais desabrigados em número, mas olha, muito, muito maior. Né? Em razão, claro, da concentração urbana e do fato de que as pessoas, milhões, moram em áreas precárias, também nas grandes cidades. Né? A gente às vezes perde a noção do tamanho desse problema. Por exemplo, morreram quase 500 pessoas em decorrência das chuvas do ano passado. É um número brutal. Né? Há, presta atenção nisso, 40 mil áreas de risco que são habitadas por um total estimado de 10 milhões de pessoas. Todos os anos, as chuvas deslocam, né, de suas moradias mais de 300 mil pessoas. Depois, a esmagadora maioria volta para esperar, sei lá, o ano seguinte ou a chuva seguinte e viver tudo aquilo de novo. Querem um exemplo da incúria continuada e das respostas não havidas? Petrópolis. Né? Traumatizou o país e depois ficou tudo por isso mesmo à espera da tragédia seguinte. Então é preciso que desta feita isso não aconteça, não é? Porque esses números que eu estou trazendo aqui evidenciam o tamanho do problema. E eu fico bastante chocado e acho que isso diz um pouco da política brasileira, de alguns erros importantes da política brasileira. Por exemplo, a reforma urbana não ser uma prioridade no Brasil é uma vergonha. E não é. Se esses tais mercados que cobram reforma disso, reforma daquilo, cobrassem a reforma urbana, Reinaldo, não sonha. Mas se cobrasse a reforma urbana, né, vocês veriam que o Brasil, se conseguisse fazer isso, realmente encaminharia a solução para problemas terríveis de milhões de pessoas, e isso movimentaria, sim, o mercado bastante, porque a área de construção civil que emprega mão de obra, que faz circular o dinheiro, seria ativada, né, com essa reforma urbana. Em vez disso, o que nós temos é incúria, em vez disso, o que nós temos é irresponsabilidade. Né? Vamos pensar, eu não estou aqui, a culpa é do governo Bolsonaro. Não. O governo Bolsonaro só esteve entre aqueles que não deram bola para a questão. O programa Minha Casa Minha Vida acabou no governo Bolsonaro. Acabou. É uma vergonha, mas acabou. Para o orçamento deste ano, né, a gestão Bolsonaro havia reservado 34 milhões de reais apenas para Minha Casa Minha Vida. Eu lembro que quando teve ali a votação da PEC da transição, e eu tomei porrada de um monte de, uma devida vênia, de babaca, porque defendi a proposta, né? Uma das coisas que eu dizia, indagava, como é que nós vamos reservar dinheiro só para o Bolsa Família, como queriam alguns, quando há 34 milhões para Minha Casa Minha Vida, com déficit habitacional que temos? Em razão da PEC da transição, reservaram-se 9,5 bilhões, o que é um avanço, e talvez, infelizmente, não se consiga gastar tudo, porque para fazer as casas é preciso ter os terrenos, e esse é hoje um problema. Outra coisa, verba para prevenção de desastres naturais. Em 2013, 11,5 bilhões reservados. Neste ano, apenas 1,2 bilhão. E ainda assim, por causa da PEC da transição, porque Bolsonaro havia deixado lá no aquele orçamento dele apenas metade desse dinheiro, pouco mais da metade. Não é?
Então é preciso que a gente se conscientize do tamanho do problema e cobre uma resposta, né? Porque isso faz o Brasil se desenvolver. Abandonar essa questão é jogar o país no atraso. É isso aí.